Após a morte do Papa Francisco, aos 88 anos de idade, uma profecia secular do bispo irlandês São Malaquias ressurge, a qual prevê o fim da linhagem papal e a chegada do dia do juízo final, já em 2027. Além disso, há também as profecias do famoso Nostradamus, que em suas centúrias teria feito referências à cidade das sete colinas, que é Roma, a um Papa negro e um pontífice que enfraquecerá sua fé. E para completar, um ex-satanista brasileiro, antes de morrer em 2024, falou acerca não só da morte do Papa Francisco, como também sobre a vinda de um falso profeta que irá comandar a Igreja Católica. Mas antes de prosseguirmos, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Pela quantidade de coisas que vem acontecendo recentemente, não é difícil ligar os fatos às supostas previsões e profecias, uma vez que estamos vivendo no limite. Todos estamos. E não só países estão indo contra países, mas também pessoas, indivíduos se debatendo com seus semelhantes. O apóstolo Mateus, em seu evangelho, disse no versículo 21 do capítulo 10, um irmão entregará à morte o seu próprio irmão, e um pai ao seu filho. Filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. A violência, infelizmente, nunca esteve tão presente em meio às sociedades como hoje em dia. E ela vem de todos os lados, de várias formas. Mas o que tem isso que estou dizendo agora a ver com a morte do Papa e das previsões acerca de sua pós-morte? Bom, na verdade, os problemas individuais são somente parte do que vem por aí, de acordo com essas profecias. Acima de qualquer indivíduo, há algo muito grande acontecendo no planeta que foge ao controle de qualquer um, até mesmo dos principais envolvidos em certos casos. Estou falando das guerras que acontecem no leste europeu entre Rússia e Ucrânia e também no Oriente Médio, envolvendo Israel e Irã, e outros países coligados a ambos os lados. Esses sinais de individualidade, busca pelo poder, governos cada vez mais controladores e guerras, inclusive a possibilidade delas avançarem para uma terceira guerra mundial, parecem ser claros para um grande número de pessoas que acreditam que eles não são bons, pois prenunciam algo muito maior, que é o fim do mundo. Agora vejamos algo sobre as profecias. Descoberta em 1590 pelo monge beneditino Arnold Vion e guardada nos arquivos secretos do Vaticano, a chamada Profecia dos Papas conseguiu lançar um véu de mistério sobre a linhagem papal. Atribuída a São Malaquias, arcebispo do século XII, a obra apresenta 112 lemas concisos em latim, cada um supostamente descrevendo um papa subsequente a Celestino II. Em meio a essa coleção enigmática, reside a alegação de que o Papa Francisco seria o último pontífice antes do surgimento de uma figura singular, Pedro, o Romano. A profecia o descreve como o pastor que guiará a igreja através de um período de intensas provações e tribulações, precedendo a destruição da cidade das sete colinas, frequentemente interpretada como Roma, e o subsequente juízo final, conduzido por um terrível juiz. Essa perspectiva apocalíptica ganhou contornos ainda mais específicos com a interpretação de uma conexão temporal a partir do papado de Sisto V. Alguns estudiosos traçaram uma linha que aponta para o ano de 2027 como possível fim dos tempos, que somam 442 anos após a ascensão de Sisto. A ideia central dessa interpretação é que haveria um intervalo de 442 anos a partir de algum ponto-chave do papado de Sisto V até o fim dos tempos. Apesar do fascínio que essa profecia exerceu ao longo dos séculos, especialmente em obras de ficção como O Terceiro Segredo, de Steve Barry, e A Chave do Juízo Final, de James Rawlins, a maioria dos estudiosos modernos a considera uma engenhosa falsificação política forjada no século XVI. O objetivo? Influenciar as eleições papais da época. Essa teoria ganha força
ao se observar a precisão dos primeiros 74 lemas, em contraste com a crescente ambiguidade dos restantes, levantando sérias dúvidas sobre a autenticidade da sua origem. Curiosamente, a própria Escritura Sagrada adverte contra a fixação de datas para o fim dos tempos. O Evangelho de Mateus, em seu capítulo 24, versículo 36, declara de forma inequívoca, abre aspas, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fecha aspas. Não se sabe ainda quem irá substituir o Papa Francisco. Até o momento há 8 cardeais, inclusive um brasileiro na lista de sucessão. Sabe-se que é tradição o cardeal mudar o seu nome para um título relacionado a algum santo bíblico. Se o escolhido preferir o nome Pedro, sem dúvida mexerá com a imaginação dos fiéis que conhecem a profecia de São Malaquias. Seria o mesmo Pedro o Romano de sua profecia? As Centúrias de Nostradamus contém versos que alguns interpretam como prenúncios sobre o papado, notadamente a figura de um pontífice que veria o seu poder declinar após a partida de um predecessor avançado em idade. A recente morte do Papa Francisco, cuja saúde frágil era notória, reacendeu o interesse nessa quadra. O vidente descreveu o antecessor como alguém de muita idade, uma descrição que bate com a realidade dos últimos anos de vida de Francisco. A profecia prossegue indicando a ascensão de um novo líder com raízes em Roma. Apesar da nacionalidade argentina de Francisco, sua linhagem italiana levou certos observadores a ver nele uma possível alusão profética, num sentido figurado. Nostradamus profetizou que o sucessor enfraqueceria sua posição, um aspecto que alguns associam ao estilo progressista e, por vezes, gerador de debates da gestão de Francisco, sugerindo potenciais transformações no futuro da Igreja Católica. Outra vertente das visões de Nostradamus envolve a vinda de um Papa negro e a eventual ruína da Cidade das Sete Colinas, uma designação secularmente ligada a Roma e, por conseguinte, ao Vaticano. Embora a saúde do Papa Francisco se deteriorasse, culminando em seu recente embate contra a pneumonia, as hipóteses sobre o seu futuro ocupante da Cátedra de Pedro se intensificaram, conferindo nova atualidade às previsões nostradâmicas sobre agitações internas na Igreja. A concepção do Papa Negro suscitou considerável debate. Há quem acredite que tal figura possa aludir a um membro da Companhia de Jesus, ordem à qual pertencia Francisco. Outros defendem que simboliza uma metamorfose mais ampla na liderança eclesiástica, possivelmente assinalada por provações consideráveis e mudanças de rumo, uma interpretação que ganha força diante das atuais incertezas que pairam sobre o futuro do Vaticano. A coincidência com a morte do Papa Francisco na segunda-feira de Páscoa, somada ao ressurgimento das profecias sombrias de Nostradamus, bem como as de São Malaquias, gerou uma ampla discussão. Alguns astrólogos e entusiastas de Nostradamus acreditam que a profecia que previa a morte de um papa muito idoso se tornou realidade. Francisco tinha quase 90. Outros apontam para as previsões sobre Pedro o Romano, figura mencionada nos escritos de São Malaquias, como alguém que enfrentará tribulações significativas enquanto lidera a igreja durante a sua perseguição final. A cidade das Sete Colinas é frequentemente vista como um símbolo de Roma, e algumas interpretações sugerem que isso poderia indicar um período iminente de turbulência para o Vaticano. Famoso por ter surgido nas redes sociais como ex-satanista e contando tudo o que sabia e que já teria ouvido em reuniões ocultistas, Daniel Mastral foi morto em agosto de 2024. Mas antes de morrer, Mastral, que era escritor e teólogo, fez declarações sobre o último Papa e a vinda do Anticristo. Em entrevista a um podcast no YouTube, ele afirmou que o sucessor do Papa Francisco seria o falso profeta
mencionado no livro do Apocalipse. Ele também sugeriu que esse novo Papa daria apoio ao anticristo, facilitando a sua aceitação das suas ações como verdadeiras, especialmente com o respaldo da Igreja. Mastral baseou suas afirmações na interpretação matemática de Apocalipse 17, 10 e 11, que fala sobre um oitavo rei. Ele relacionou essa figura ao próximo Papa, após Francisco, considerando-o o 267º pontífice, observando que a soma dos dígitos 2 mais 6 mais 7 resulta em 15 e que 1 mais 5 é igual a 6, Mastral fez uma associação simbólica com o número 666, tradicionalmente ligado à marca da besta. Numa outra entrevista, Mastral afirmou que Donald Trump seria o anticristo, mencionando que ele traria uma falsa paz e relacionando essa figura ao oitavo rei, mencionado em profecias bíblicas, que apoiaria o anticristo. É válido salientar que Trump ainda não tinha sido reeleito como presidente dos Estados Unidos quando ele afirmou tudo isso, mas estava ainda em plena campanha. Contudo, Mastral parece ter adivinhado que a vitória seria dele, o que não deixa de ser um fato curioso. Mas, em sua visão apocalíptica, Mastral conseguiu relacionar o sucessor de Francisco e Donald Trump ao controverso 666, mas não conseguiu afirmar que ou quem seria o terceiro número 6. Uma organização? Uma terceira pessoa? Um novo governo? A nova ordem mundial? Bem, difícil saber. Mas Mastral relatou que, em 1990, durante o seu envolvimento com o satanismo, participou de uma reunião onde lhe apresentaram um homem como sendo o anticristo. Segundo ele, esse indivíduo teria sido criado por meio de clonagem, combinando características de figuras históricas como Hitler, Napoleão e Alexandre o Grande. Mastral expressou ceticismo sobre a veracidade dessa experiência, reconhecendo que poderia ter sido enganado, mas enfatizou a importância de estar atento aos sinais dos tempos. Agora, sobre tais previsões e profecias, eu gostaria de deixar algumas palavras, digamos, mais realistas e contundentes. Vivemos dias em que os relógios parecem contar não apenas as horas, mas os batimentos finais de uma civilização cansada. Guerras estouram como tempestades em regiões distantes, mas os seus trovões ecoam por todo o planeta. Rússia, Ucrânia, Israel, Irã, nomes que vão se repetindo em manchetes que deixaram de chocar. A violência se tornou uma rotina e a paz uma utopia esquecida. Ao mesmo tempo, a humanidade mergulha num abismo de individualidade tóxica. Cada um por si, todos contra todos. O eu tornou-se sagrado e o nós é apenas uma lembrança nostálgica. A empatia que antes unia agora é rara como o ouro. As redes sociais, os templos modernos do ego alimentam um narcisismo silencioso, mas mortal. A economia global cambaleia como um gigante bêbado. Moedas desvalorizadas, dívidas impagáveis, inflação sorrateira, mas permanente. O custo de viver aumenta, mas o valor da vida praticamente está se perdendo. Governos vacilam e os povos desamparados esperam por milagres que não virão. A desigualdade alimentada por sistemas corrompidos acende a revolta nos corações e a fome nas mesas. E então, eles vêm, os falsos profetas. Igrejas proliferam como pragas em tempos férteis, prometendo bênçãos em troca de dízimos, vendendo salvação por cartão de crédito. Pastores que gritam em púlpitos dourados, mas que não ouvem os clamores do povo. Em meu nome, expulsarão demônios, dizia a profecia. Mas esqueceram de avisar que os demônios vestiriam terno e falariam com voz de anjo. Mastral, em vida, alertou sobre o avanço do anticristo e o papel do último papa como falso profeta. Segundo ele, a convergência entre fé deturpada, controle político e engano espiritual formaria o palco perfeito
para a ascensão da besta. A profecia, tão antiga quanto temida, já não parece tão distante. Talvez estejamos nos bastidores do Apocalipse. Em Mateus 24 encontramos: haverá guerras e rumores de guerras, nação contra nação. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Será que não é exatamente isso que estamos vivenciando agora? O tempo do homem parece se esgotar. A humanidade, adoecida pela ganância, pela indiferença e pela mentira, caminha para um ponto de não retorno. Profecias milenares já não são lidas como fantasias simbólicas, mas como manuais proféticos de um futuro cada vez mais presente. Aí fica a pergunta: ainda há esperança? Ou já cruzamos a fronteira onde apenas nos resta aguardar o juízo? O que você acha? Deixe nos comentários o que você pensa sobre tudo isso. Muito obrigado pela sua companhia, sempre muito especial. A gente se vê num próximo vídeo.